encarregada de queimar os restos dos animais sacrificados terá de lavar a roupa e tomar banho antes de voltar ao acampamento. A seguinte lei tem um valor permanente para ser cumprida no dia 10 do 7º mês. Ninguém trabalhará neste dia, nem os israelitas, nem os estrangeiros que estejam na terra de Israel. Cada um tratará de fazer o exame de consciência, exame sério e com espírito humilde. O repouso e o humilde exame de consciência servem para a preparação para cerimônias feitas para apagar pecados e para purificar, fazendo com que vocês fiquem espiritualmente limpos aos olhos de Deus. Portanto, atenção, esse dia é dia de respeitoso descanso. É dia que passarão em silenciosa humildade. Esta lei é permanente. Nas gerações futuras, essa cerimônia será dirigida por aquele que for consagrado como sumo sacerdote, no lugar de Arão, antepassado dele. Será consagrado com azeite derramado sobre ele, com o que ele fica ungido. O sacerdote ungido usará as roupas sagradas de linho para as cerimônias da expiação. Assim preparado, ele fará a expiação, apagando as impurezas e as contaminações do povo, do pecado. A expiação aqui é referida pelo lugar santo, o santuário propriamente dito, pelo tabernáculo em geral, pelo altar, pelo sacerdote e pelo povo de Deus. Essa lei vale para sempre para vocês. É para fazer expiação, para cobrir os pecados do povo de Israel. E isso é uma vez por ano. Arão seguiu todas as instruções ordenadas pelo Senhor a Moisés. Complicado, né? Não é? Complicado pra caramba. Muito complicado. Mas, isso também é uma consequência do pecado, né? Tem que fazer tudo isso por conta do erro da humanidade. Deus, ele trabalha com representantes, né? Dá para a gente perceber isso, né? Adão representa a humanidade, Deus representa os homens remidos, né? O sacerdote do lar é o homem, que ele representa a sua casa. E nessa ideia pode ir para o próximo slide, por favor. Nessa ideia do dia do perdão, também funciona da mesma forma. Então, o sumo sacerdote, que era o homem responsável por fazer os sacrifícios diários pelos pecados das pessoas, também era o representante que faria o sacrifício para expiação. Se as pessoas faziam o sacrifício todo dia, por que precisava fazer o sacrifício, então, da expiação? Porque os sacrifícios que eram feitos todos os dias eram para os pecados que aconteciam todos os dias. Mas vocês sabem quais foram as 500 vezes que vocês pecaram essa semana? Eu não lembro, eu lembro de uns 3. Entendeu? Mas eu devo ter pecado umas 325, talvez 26, talvez um pouquinho mais. Né? Com certeza um pouquinho mais. A gente não lembra. Então, nesse dia do Yom Kippur, que era esse dia do perdão, era um dia em que era feito um perdão profundo dos pecados. E esse perdão era por toda a nação que estava ali no deserto. Tanto que era tão importante essa questão desse dia do perdão, que no texto fala, né, que não era um perdão apenas pelos pecados do povo, era perdão pela contaminação que o próprio tabernáculo ficava por estar no meio do povo. Tá? Guarda isso aí que vai ser importante depois. Tá? O tabernáculo terrestre estava no meio do povo, mas ele também precisava ser purificado ali. Tá? A sua materialidade precisava ser purificada também. Tá? Então vamos lá, no dia a dia, como que acontecia? Dia após dia e em festas regulares. Então eu pequei, pego a oferta que é equivalente ao pecado que eu tive, levo para o sacerdote, ele faz o sacrifício, estou perdoado daquele pecado. Ou em festas específicas, né? Então, tinha uma festa que Deus tinha instituído, tinha que ser feito sacrifício XYZ naquela festa, certo? Então era uma purificação contínua, que é essa ideia de que a gente precisa pedir perdão todos os dias, né? Pequei. E o lugar era na parte externa, que era o lugar santo. Então esse sacrifício do pecado diário era feito na parte externa do tabernáculo. Já no dia do perdão, era feito aquele jejum que eu falei para vocês semana passada, certo? A gente leu de novo. Então era um jejum muito profundo também. Então era um dia de humilde pensamento, né? Então as pessoas não trabalhavam e ficavam pensando sobre as coisas que eles tinham feito de errado para que aquele pecado pudesse ser perdoado. Então era um flagelo para o corpo, que é a ideia do jejum, né? A ideia de se eliminar a vontade da carne, certo?
a mente focada no que foi feito de errado para a remissão do pecado, certo? E eles não podiam fazer nenhum labor, ou seja, não tinha nenhum ganho nesse dia. Tanto as pessoas que eram das tribos, que estavam ali no arraial, quanto os estrangeiros que passavam por ali e acabavam ficando lá, ou de passagem, ou, né? Evidentemente, era para todo mundo, certo? O propósito, então a frequência dele era uma vez por ano apenas, sempre no dia 10 do 7º mês. O propósito era um perdão profundo dos pecados, como eu já falei, certo? E esse era feito dentro do Santo dos Santos. Tá? Era lá dentro, tá? Depois da cortina. Pode ir para o próximo, por favor. Então, bem rascunhadinho, né? Lugar santo é esse de baixo, então onde era feito o diário. E o de cima ali é onde é feito o sacrifício do dia do perdão, tá? O sacrifício profundo. E tinha um véu, como eu expliquei semana passada também para vocês, que é o que separava esses dois ambientes, tá? Tudo bem? Beleza, tá aí? Agora vamos para o ritual, vamos lá. Então esse ritual ele era dividido em duas partes, basicamente, tá? Lembra que eu falei que o sumo sacerdote era uma representação? Ele representa o povo? Só que Arão era homem como a gente. Apesar dele ser escolhido para ser o sacerdote, né, o sumo sacerdote, ele era homem como a gente. Então ele não poderia fazer esse ritual sem antes se purificar também. Então ele tinha que ter um novilho e um carneiro para purificar os pecados dele e da família dele. Certo? Então ele representava o povo e representava também a sua própria família. Tá? Isso é importante. Então ele pedia perdão por ele, primeiro, depois ele pedia perdão pela família dele, e aí ele começava o rito, né? De purificar o altar, de purificar o tabernáculo e tudo mais, para poder fazer o segundo sacrifício ali que era pelo povo, que eram 2 bodes e um carneiro. Tudo bem? Vamos para o próximo slide, por favor. Então, passo 1, purificação do mediador. Arão, como representante de Israel, também era pecador. Antes de poder interceder pelo povo, ele precisava se banhar e vestir vestes simples de linho santo. Então ele tomava um banho e colocava uma roupa especial para essa ocasião. Tá? Era uma roupa toda de linho, tá? Da cabeça aos pés. O novilho era sacrificado exclusivamente como oferta pelo pecado de Arão e sua casa, tornando-o apto para entrar na presença do Senhor sem morrer. Então tinha que ter uma morte e um sangue para que ele pudesse ter condições de ir representar tanto a família dele quanto o povo de Israel. Tudo bem? Segunda parte, próximo slide. Os 2 bodes que eram separados, era feito o seguinte. Pegavam-se 2 bodes, certo? Bem bonitinhos. E era lançada sorte. Tá? Lançar sorte é escolher. Um deles ia ser feito um sacrifício local e o outro ia ser enviado. Vou explicar rapidinho para vocês isso aí. Os 2 bodes têm a mesma função. Tá? É como se fosse uma coisa só. Então é uma ideia de que precisa morrer, certo? Precisa ser sacrificado, precisa ter o sangue, para o pecado ser perdoado. Só que para o pecado ser perdoado por completo, ele precisa ser enviado para fora. Ou lançado no mar do esquecimento, que eu falei semana passada também, é a mesma ideia. Então, os 2 bodes representam a mesma coisa, é como se fosse um só. Só que não tem como o bode morrer, voltar à vida e levar o pecado. Né? Não tem como, certo? Então, por isso que eram escolhidos 2 bodes. Eu vou ler para vocês um comentário que fala como que era essa oração que era feita sobre o bode, tá? Era feita sobre os 2 bodes essa oração. Deixa eu só achar aqui. É um comentário bíblico, tá? É assim, é do comentário do A. Barnes, tá? Ele fala assim, a forma da confissão usada nesta ocasião em tempos posteriores era: ó Senhor, o teu povo, a casa de Israel, transgrediu, rebelou-se e pecou diante de ti. Rogo-te agora que absolvas as suas transgressões, a sua rebelião e o pecado que cometeram contra ti, como está escrito na lei de Moisés, teu servo, que nesse dia ele fará expiação por vós, para vos purificar de todos os pecados e ficareis limpos. Essa é a tradição oral, né? Então, sobre os 2 bodes era feita essa oração, né? Esse texto, né? Essa fala. Um desses bodes, então, era sacrificado, certo?
cortado, o sangue era usado para poder fazer a expiação diante do altar. E sobre o outro bode, era feita a mesma coisa, né? Era feita essa oração, certo? E aí uma pessoa era responsável por enviar esse bode para o deserto, tá? Então ele levava o bode até uma terra que não tinha ninguém, e aí ele soltava esse bode lá. E esse homem voltava, tá? Próximo slide. Primeiro bode, né? O bode do Senhor satisfazendo a justiça. O primeiro bode era sacrificado. Levando o incensário para cobrir a glória divina, Arão entrava além do véu. Também falei semana passada para vocês mais ou menos, né? Ele não podia entrar de cara e coragem, certo? Então ele pegava o incensário, pegava as brasas do altar, certo? Um altar que não apagava nunca, né? Colocava o incenso sobre esse altar e aí cobria de fumaça. Quando cobria de fumaça, ele podia entrar. Então ele não podia ver diretamente a Deus, né? É essa a ideia, porque senão ele seria consumido. Ele aspergia, né? Então ele jogava o sangue com o dedo sobre a frente do propiciatório uma vez e 7 vezes diante dele. O significado disso: o sangue cobria a violação da lei. Então esse sacrifício era o que aplacava a justiça, tá? É o que satisfazia a justiça por conta do erro do pecado, tá? Pagando o preço exigido pela santidade e justiça de Deus. Já ouviram falar disso, né? De sede de justiça, né? A gente não tem isso? A gente não vê as atrocidades aí, a gente fica enfurecido, né? Porque a gente quer justiça. É a mesma ideia, tá? O segundo bode, próximo slide. O bode emissário, tá? A remoção da culpa. Então, ó, Arão impunha as mãos e confessava sobre o animal todas as iniquidades, transgressões e pecados da nação. O bode, que tem esse nome Azazel, né, era então enviado vivo para morrer no deserto, escuro e isolado. O significado: a transferência simbólica e o total afastamento da culpa. O pecado é levado para longe para não ser mais lembrado. Tá? Entenderam então a função dos dois bodes? Então, um funciona como aplacar a justiça, ou seja, sacrificial mesmo, sangue, certo? E o outro funciona como enviar os pecados para o esquecimento. Tá? Como eu falei, esses dois é como se fossem um. Tá? É uma função única. Tudo bem até aí? Então, depois disso tudo, depois que ele fazia isso, ele tinha alguns momentos também que ele precisava tomar o seu banho, né? Então, quando ele entrava e saía do Santo Santos, ele precisava tomar o banho para poder se purificar, porque ele também não podia apresentar-se a Deus impuro, tá? E aí, depois disso daí, desse rito, então todos esperavam, aí ele saía e falava: está feito o sacrifício, certo? Então, iniciava-se mais um ciclo de 1 ano, novamente, para só no próximo ano eles precisarem novamente fazer isso daí. Tudo bem? Vou comentar sobre Cristo, tá vendo? Não tem como, né? Vou comentar, mas semana que vem que eu aprofundo em Cristo, tá? A gente pega tudo isso aí que foi feito e joga lá na figura de Cristo, tá bom? Para a gente poder, quando o tabernáculo terrestre está entre o povo, que é o tabernáculo que existia lá no arraial, né? Eu não falei para vocês que ele precisava ser purificado também? Por quê? Porque ele estava no meio do povo, ele era material. Tá? Para que a sede de justiça de Deus seja aplacada por completo, precisa-se que o tabernáculo seja puro, precisa que o sumo sacerdote seja puro, e precisa que o sacrifício seja puro. Apenas Jesus tem esses critérios. Apenas ele consegue ser o tabernáculo que estava no meio do povo, mas não se contaminou com o povo, certo? Não se contaminou com o pecado. De novo, aquela ideia da lâmpada quebrada, né? Se tivesse uma risquinha na lâmpada, o fogo quebra a lâmpada, tá? Então, ele é o único tabernáculo que esteve entre o povo e que não foi contaminado. Ele é o único que consegue representar a humanidade toda, principalmente por ser homem e Deus ao mesmo tempo, certo? Ser suficiente. E ele é o único que pode ser o sacrifício. Só que tem uma diferença. Em Arão, ele precisava sacrificar por ele. Primeiro, né? Precisava sacrificar alguma coisa por ele, para ele ter acesso.
Já Jesus não precisava sacrificar por ele, porque ele era o acesso, certo? Porque ele é o acesso a Deus. Eu não falei para vocês que tem os dois bodes que representam um só? Essa ideia do sacrifício do sangue e de levar os pecados está ali em Jesus. Porque ele é o que se sacrifica, ou seja, sangue, todo o pecado em cima dele, certo? O pecado de toda a humanidade em cima dele. E ele mesmo pega os pecados e leva. Como é que ele pode fazer isso? Porque ele ressuscita. Se o bode tivesse a capacidade de ressuscitar, o bode lá do Antigo Testamento, ele faria os dois papéis. Morreu, aí voltei, agora eu vou lá, tá? Né? Né? Mas não tem como, não tem como. Por isso que esse ritual do dia do perdão, ele tinha que ser feito sempre, 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 sempre. Porque ele aplacava por um tempo, certo? Por um período, mas não resolvia o problema. Por quê? Porque o povo voltava a pecar. Então, a única forma de se ter o dia do perdão definitivo é se tivesse um tabernáculo puro, com um sumo sacerdote puro, com um sacrifício puro. E aí a necessidade de Jesus vir e resolver esse problema do pecado. Por isso que diz que o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então já estava propiciado, né? Lá antes da fundação do mundo. Certo? Tudo bem até aí? Então, apenas nessa figura de Jesus é que a gente encontra esses 3 pontos que são os responsáveis por poder fazer essa propiciação e expiação, né? Essa expiação dos pecados para a gente. Tudo bem? Certo? Então, recapitulando para a gente encerrar, o dia do perdão era feito uma vez por ano, eram feitos com animais, o sangue era para purificar o tabernáculo, o altar, toda a ideia do tabernáculo ali, certo? Que estava contaminado porque o povo estava junto dele. Era feito pelo próprio sumo sacerdote, para por ele e pela casa dele primeiro. Depois pelo povo, certo? Um animal era sacrificado mesmo, sangue, para poder ser pago a ira do pecado, certo? Para pagar a ira por conta do pecado. O outro bode era enviado para o deserto, para o pecado poder ser esquecido, certo? Mas ele não era perfeito porque precisava sempre ser renovado. Porque tudo ali, por mais separado que estivesse, eram coisas que estavam debaixo do pecado, né? Só em Jesus que isso tudo muda. Beleza? Amém? Então semana que vem a gente fica só em Jesus. Tá? Fala, Fabiano. Não, eu vi isso aí. Primeira Pedro 2:24. Vamos ver. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados. Sobre o madeiro, esse? Exatamente. Porque tem mesmo, eu ouvi algumas coisas sobre isso, né? Tem essa associação que Azazel seria o diabo, mas que sentido que faz, né? Botar o pecado sobre o diabo para ele levar o, né? Né? É só, né? Mas é verdade isso aí. Porque falam que Azazel era filho do diabo, né? Tem essa ideia, tá? Mas não é isso, tá? A ideia do bode é essa que eu expliquei para vocês. Tá bom? Mas é importante isso aí também, tá? Não caiam nessa não, que não é. Não faz o menor sentido, né? Isso daí. O adversário vai levar o pecado? Não faz sentido, né? Tudo bem, gente? Mais alguma colocação? Não? Dúvidas? Não?
Então é isso aí. Semana que vem a gente continua, então. Amém? Bem, pausa para o café, preparar para o culto e já. Né? Tem café? Tem café? Isso aí. Até já, gente.